Eu segui o meu coração e vim aqui falar com vocês e espero que você, seguindo o seu coração, escolha me ouvir também. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é David Freitas, eu sou entusiasta sobre o estudo do comportamento humano, espiritualidade e autoconhecimento. A minha missão aqui é fazer você seguir o seu coração. Recentemente eu fiz um vídeo aqui falando sobre as nossas crenças pessoais, né? As crenças que a gente carrega, que muitas vezes a gente não sabe e que na verdade são uma visão aqui deturpada que a gente acaba mantendo sobre quem a gente é. E aí no vídeo de hoje eu senti de falar um pouco mais sobre os comandos, sobre os decretos que a gente vai fazendo ao longo da vida sobre a gente mesmo. E quais os impactos que eles costumam ter na nossa vida como um todo, mas principalmente no nosso comportamento e na nossa vida pessoal bem mais íntima. Né? Como eu falei aqui no vídeo anterior, gente, às vezes a gente tem crenças sobre a gente que não necessariamente são verdade. Às vezes a gente tem crenças de baixa autoestima, às vezes a gente tem crenças de inferioridade. Então, às vezes a gente se acha muito inferior às outras pessoas. Às vezes a gente se acha um zero à esquerda. Às vezes a gente mesmo, a priori, antes de qualquer pessoa duvidar, a gente já duvida da nossa própria capacidade. Então, muitas vezes, as crenças que a gente tem sobre a gente mesmo, né, quando a gente fala sobre a gente, a forma como a qual a gente fala e a forma como a qual a gente se vê é uma forma que não nos ajuda muito, né? Não são boas ferramentas para nosso dia a dia, para nossa vida. Então, às vezes, você tem uma crença de baixa autoestima, ou você tem uma crença de incapacidade, de que você não pode, ou de que você não deve. Às vezes você sente que você não é merecedor de afeto, não é merecedor de prosperidade, não é merecedor de atenção, não é merecedor de trabalhar com aquilo que você ama, ou não é merecedor de fazer aquilo que você gosta, ser feliz, ter coisas boas na vida. E como eu disse no vídeo anterior desse tema, a gente consegue perceber muitas vezes as crenças que a gente tem e que a gente mantém durante a vida através dos discursos que a gente tem, das palavras que a gente fala. Então, quando a gente está ali numa roda de amigos, aparentemente falando sobre assuntos banais, são muitas vezes nesses assuntos banais, nessas piadinhas sem sentido, que a gente ali reforça novamente uma crença de baixa autoestima. Então, ali no meio de uma conversa entre amigos, ou uma conversa ali com pessoas onde você não consegue entrar num assunto muito profundo, um assunto ali mais superficial, onde as pessoas às vezes não têm muita afinidade com você, às vezes a gente tem ali, né, o hábito de fazer piadinhas em relação a gente mesmo, de contar os nossos podres, de contar as coisas que a gente ainda não superou e de falar mal da gente. Embora pareçam que não tem efeito nenhum, no momento onde a gente está revivendo essas memórias e falando sobre essas coisas, falando sobre a gente de uma forma tão pejorativa, a gente está emocionalmente revivendo esses sentimentos. Então, quando você está nessa roda de amigos e você começa a falar de um assunto do seu passado, de uma forma pesada, de uma bobagem que você fez, um erro que você cometeu, mas você não faz isso de forma leve, você faz isso com um pesar, com um sentimento de culpa, de vergonha, o que você está fazendo é reativando todo aquele sentimento que você sentiu quando você cometeu aquele erro no momento presente. Se a gente para aqui e começa a lembrar dos momentos ruins do passado, a gente consegue sentir, a nível sentimental e emocional, as mesmas coisas que a gente sentiu no momento que aquilo aconteceu. Da mesma forma, se a gente para aqui e começa a imaginar uma grande vivência afetiva, a gente começa a imaginar uma viagem e começa a pensar nos detalhes e entrar nesse mundo mental, a gente também vai sentir o que a gente sentiria ou o que a gente sentiu quando a gente viveu tal coisa. Então, a mente, gente, embora a gente como consciência, a gente saiba quando a gente está vivendo uma coisa de verdade ou não, o cérebro ele não tem essa diferença. Então todo pensamento para o cérebro ele é como se fosse uma substância real. Então ele vai
né, trazendo pra gente os sentimentos que correspondem àquela vivência. Então, quando você fala de uma vivência sua do passado que ainda te traz pesar, a qual ainda muitas vezes você não resolveu, o que você está fazendo é revivendo todo o sentimento que você sentiu naquela época. E um sentimento que não faz a gente se sentir bem, um sentimento que só faz a gente se sentir incapaz, que só faz a gente se sentir inferior, não é um sentimento muito saudável para ficar sendo cultivado e remoído. Então, quando a gente está nessa roda de conversa banal, muitas vezes, as piadas que a gente faz, a forma pejorativa a qual a gente fala da gente, a forma pejorativa tão intensa a qual a gente se deprecia, o que a gente está fazendo ali é mais uma vez confirmando essas crenças pra gente. Porque quando a gente fala sobre essas coisas, a gente está revivendo novamente o sentimento. E toda aquela vivência sentimental está mais uma vez reforçando a crença. É como eu disse no vídeo anterior. Quando a gente vive quando a gente tem uma crença dentro da gente, a gente sempre vai, de uma forma inconsciente, querer confirmar essa crença. Então, se a gente tem, como no exemplo que eu dei passado, a crença de que as pessoas vão nos rejeitar, de que as pessoas nos rejeitam sempre, o tempo todo, a gente, quando vai encontrar outras pessoas, a gente já vai com aquele sentimento de rejeição. Esse sentimento de rejeição vai fazendo com que as pessoas realmente nos rejeitem. E aí, quando as pessoas nos rejeitam por causa da nossa postura, mais uma vez aquele sentimento de rejeição aumenta e a gente confirma a crença. Então, a crença ela é confirmada pelo sentimento. Então, quando a gente está ali falando mal da gente, falando sobre as nossas incapacidades com pesar, falando sobre as vergonhas, os erros que a gente cometeu e a gente ainda não soube lidar, o que a gente está fazendo é confirmando essas crenças negativas, pejorativas que a gente tem sobre a gente mesmo. Então, embora pareça que as brincadeiras, as piadas, essas falas banais que a gente tem sobre a gente mesmo não tenham nenhum tipo de consequência, na real o que a gente está fazendo é continuando aquela estrutura de crenças que já existe dentro da gente. A gente só está fortificando cada vez mais esse padrão de crenças. Então, quando no meio de uma conversa a gente começa a falar que a gente é bobo mesmo, a gente é feio, que a gente não sabe se arrumar direito, porque a nossa roupa está toda furada, porque a nossa roupa está toda furada, ou que o nosso cabelo tá sempre despenteado, ou que a gente não consegue arrumar um trabalho legal, ou que a gente tem dedo podre. Todas essas brincadeiras que a gente faz, elas escondem um fundo de verdade. E na verdade a gente fala essas coisas porque a gente acredita. E aí o círculo ele se completa porque no momento onde a gente fala dessas coisas por causa da nossa crença, mais uma vez a gente está confirmando essa crença, a gente está dando um veredito pra gente mesmo, a gente está falando mais uma vez pra gente, mais uma vez pra nossa mente, que a gente não é capaz, de que a gente tem dedo podre, de que a gente não consegue. E quando a gente fala isso, gente, a gente não percebe o tamanho do poder que a gente está dando pra essa crença, para essa visão de vida. A pessoa que ela tá o tempo todo falando que ela não consegue, falando que ela não pode, ela realmente ela não pode, ela não consegue, ela não se sente capaz. Então muitas pessoas elas ficam buscando formas de se sentir capazes. Muitas vezes a forma como a qual ela busca isso é através das outras pessoas. Então ela vai num grupinho, ela vai em alguém e fica perguntando: você acha que eu consigo? Você acha que eu sou capaz? Você acha que eu sou uma pessoa legal? Você acha que eu sou uma pessoa bonita? Porque ela quer que na realidade as pessoas venham de fora e confirmem isso, porque ela não consegue confirmar com ela mesma. Só que o que acontece é que qualquer preenchimento que vem do outro, ele é uma ilusão. Como fala Gisela Valin em muitos dos seus vídeos, o preenchimento ele é interno. Pra gente ter essa convicção, pra gente se sentir capaz, é um sentimento, então ele precisa vir de dentro. Os sentimentos, eles não vêm de fora, eles vêm de dentro. Então, se você quer se sentir capaz, se você quer sentir que você pode, que você merece, isso não vai vir dos outros. Isso vai vir de você internamente. Só que se você fica o tempo todo falando como um mantra: eu não posso, eu não consigo, eu sou incapaz, eu sou um zero à esquerda, eu sou um lixo, porque eu tenho um dedo podre, porque eu não consigo emprego, olha porque isso aconteceu, isso, aquilo, e olha, de novo.
E você fica falando isso, você fica repetindo, e você fica revivendo essas situações que te trazem mal-estar. O que você está fazendo é só se distanciando cada vez mais do sentimento de merecimento, do sentimento de capacidade. Então, quando você fica lá falando, eu não posso, eu não posso, eu não posso, eu não posso, você nunca vai sentir que você pode, porque o sentimento que você está cultivando é o oposto. Para você começar a sentir que você pode, você precisa falar que você pode. Você precisa começar a decretar. Você precisa começar a comandar para si mesmo que você pode. Para esse sentimento ele ir sendo criado. Para você tendo mais confiança nesse sentimento. David, mas não é muito melhor quando a gente fala uma coisa sentindo? Né? Na lei da atração não se fala que a coisa ela só se manifesta quando a gente fala com sentimento? Sim, isso é verdade. Quando a gente fala uma coisa com sentimento, sentindo aquilo como verdade, é claro que aquilo tem muito mais poder quando a gente fala aquilo de forma oca. Só que a questão é que se você continua falando, tendo esse discurso de depreciação sobre si mesmo, se o tempo todo você continua confirmando para sua mente que você não consegue, você também não está criando vias de fato para você mudar esse sentimento. Então, se você fica ali decretando o tempo todo que você não pode, que você não merece, que você não consegue, você também não está mudando nada dentro de você. E você não está cultivando um sentimento diferente, você está cultivando o mesmo sentimento. Aí, se você fica nesse decreto, falando isso o tempo todo, esperando que em algum momento algo mude dentro de você, que algo venha de fora e mude a forma com a qual você sente sobre si mesmo, eu sinto em te dizer que isso é muito difícil de acontecer. Em geral, gente, isso não acontece. Raras são as exceções que a gente tem de, em momentos de adversidade, vir alguém falar alguma coisa pra gente e reforçar a nossa crença de capacidade. Em geral, o que mais a gente tem, principalmente por a gente viver num mundo onde a maioria das pessoas está doente, e isso inclui a mim, isso inclui todos nós, isso indica que a maioria das pessoas que vão chegar na gente vão ser pessoas que duvidam da nossa capacidade, do nosso merecimento. Então, esperar que alguém venha, que anjos desçam do céu e falem pra gente o como a gente é capaz, eu sinto em te dizer que se você fica esperando isso, você está perdendo um tempo precioso da sua vida em vão, na ociosidade, sabe? Na inércia, não fazendo nada. Você pode começar a mudar a forma com a qual você fala sobre si mesmo. Com auto-observação, gente, a gente consegue perceber no momento onde a gente está falando de novo que a gente não pode, que a gente não consegue, que a gente é feio, que a gente é isso, que a gente é aquilo, a gente para o discurso e a gente começa a falar diferente. É claro que é muito melhor que a gente fale isso com sentimento, mas a priori, o melhor nesse momento, a meu ver, é que a gente fale mesmo sem sentir para que a gente comece a mudar o padrão de pensamento e aí com o padrão de pensamento mudado a gente começa a se conectar com o sentimento. É claro que é muito melhor que a gente fale com sentimento, mas você dizer para uma pessoa que tem um padrão de pensamento totalmente depreciativo, totalmente pejorativo sobre si mesmo, que ela tem que começar a acreditar que ela tem que começar a acreditar nela mesma, que ela tem que se ver com bons olhos, que ela tem que falar que ela se ama, que ela é capaz, que ela pode tudo, com sentimento, isso é uma impossibilidade para a pessoa naquele momento. Não no eterno, mas naquele momento é uma impossibilidade. Porque aquela pessoa ela ainda não aprendeu a se ver assim. Aquela pessoa ela ainda não tem a crença fortificada de que ela consegue, de que ela merece. Você chegar para uma pessoa e falar, não, porque você tem que falar isso sentindo, isso é uma invasão. Né? Isso é uma falta de empatia. A pessoa ela não consegue. Quantas vezes, gente, a gente está pensando super mal, a gente está com pensamentos super densos, depressivos, e as pessoas falam assim, pensa positivo. Não é assim que funciona. A gente não vai começar a pensar positivo no estalar de dedos e ter o pensamento mais elevado do mundo. Então a gente precisa ir de pouquinho a pouquinho, a pequenos passos. Então se você não consegue falar sentindo, fala sem sentir mesmo. Finge que você está sentindo aquilo, mesmo que você não esteja. Continua pensando, imaginando, falando. E vai falando, vai falando. O meu processo ele foi assim. No começo eu não sentia. No momento onde eu me propus a fazer aquele trabalho, eu não sentia gratidão.
Então, gratidão, gratidão, gratidão. É muito melhor quando se fala com sentimento? Sim. Mas até o momento, gente, eu não tinha. Então eu tive que começar a agradecer da boca pra fora. E de tanto fazer isso da boca pra fora, de tanto começar a criar o hábito de fazer isso, o meu pensamento foi mudando, a minha visão foi mudando e o sentimento foi crescendo. Porque eu fui cultivando o sentimento. Muitas pessoas acabam por sentir que a palavra por si só, sem sentimento, não tem força, elas desistem de falar positivamente, elas desistem de fazer afirmações e continuam naquele padrão negativo. Só que a questão é, se você continua no padrão negativo, você também não está criando sentimento positivo. Então você está nadando para morrer na praia. Você não está fazendo nada, você está inerte. Sabe, você não está indo para o lado nem indo para o outro, você está ali parado. Você está ali estagnado. Não vai vir algo de fora que vai te transformar, você precisa começar a fazer isso internamente. Só que no momento, da noite pro dia, você não vai conseguir sair de um estado depressivo e sair naquele dia com os melhores pensamentos, com as melhores crenças, se sentindo super merecedor de abundância e felicidade. A priori você vai sentir que você está se enganando, mas você tem que continuar fazendo esse treino de ir decretando coisas positivas para você, de começar a falar que você consegue, de que você pode, que você é uma pessoa legal, de que você é uma pessoa interessante, mesmo da boca para fora, para você começar a mudar o seu foco, para você não ficar focando no negativo, não ficar focando no problema, não ficar focando nas memórias do passado, parar de alimentar esses sentimentos mais densos. Porque aí, de pouquinho a pouquinho, você parando de dar comida para eles, dar atenção, eles perdem o poder sobre você. E aí você consegue ir criando sentimentos mais positivos. Mas isso, mais uma vez, repito, não é da noite pro dia. É um treino, é um hábito que você tem que criar na sua vida. E muitas vezes vai ter que ser da boca para fora no início. Não vai ser através do sentimento no início, muitas vezes. Então, nas rodas de amigos, nas conversas banais do dia a dia, perceba se você não faz piadas sobre si mesmo, se você não deprecia a si mesmo, se você não está ali mais uma vez confirmando suas crenças de baixa autoestima. E se você perceber que você está fazendo isso, tenta reafirmar o oposto. Você não precisa sair falando para as outras pessoas, olha como eu sou lindo, como eu sou maravilhoso, que eu sou interessante, que olha o que eu fiz, que eu aconteci. Isso aí é prepotência. E a pessoa que está o tempo todo falando isso é porque realmente ela não sente. Então a questão não é falar para as outras pessoas, mas falar pra si mesmo. Então, começou a querer falar que você não consegue, que você não pode? Para de pensar isso, para de reforçar essa crença, corta esse pensamento, se desidentifica dele. Se você puder, medita diariamente ou medita naquele momento para você conseguir criar um espaço entre você e os pensamentos. E aí começa a focar no positivo. Fala, eu consigo sim, eu posso sim, eu mereço sim, eu sei como eu me sentir agradecido, eu sei como é me sentir abençoado pela vida, eu sei como é me sentir amado, e vai reforçando isso. Em paralelo, o que eu também aconselho, se você sentir no coração de fazer, é pegar um caderno, ou mesmo reservar um tempo para você fazer isso só mentalmente, mas num caderno pode ser melhor para algumas pessoas, e escrevendo numa folha de papel, num caderno, enfim, ou até mesmo no celular escrevendo, sabe, numa conversa privada de você com você mesmo. E você ir escrevendo memórias do seu passado, onde você se sentiu capaz, onde você sentiu que você era uma pessoa legal, onde alguém veio e te fez um elogio, onde alguém veio e falou bem do seu trabalho, onde alguém veio e falou bem do seu cabelo, da sua roupa. Vá buscando essas memórias. É impossível que você não tenha uma memória positiva sobre si mesmo. O que acontece muitas vezes é que se você não lembra, é porque você está tão acostumado a focar no negativo, a focar em memórias que te deixam para baixo, que quando você começa a caçar, demora um pouco de tempo para o cérebro lembrar, demora um pouco de tempo para você mesmo lembrar dessas situações. Mas se você fizer um esforço incessante, se você ficar ali escrevendo, sempre que você lembrar você escrever, e deixar ali gravado nos momentos de dificuldade você ler novamente, você vai fazendo com que o cérebro se treine a buscar essas memórias. E muitas vezes você vai lembrando de coisas que você não lembrava antes,
de momentos onde as pessoas te elogiaram, de momentos onde você se sentiu querido, você se sentiu amado. E essas memórias vão mais uma vez fazendo você sentir esses sentimentos e vai confirmando crenças mais positivas, vai confirmando a sua crença de merecimento, de capacidade, né? Vai te fazendo se sentir merecedor de afeto, de atenção, de alegria, de amor, de felicidade. Então você vai movendo para outro polo, você vai revivendo memórias positivas, vai falando coisas positivas e com o tempo, ao longo do tempo, talvez demore um pouco, mas ao longo do tempo isso vai ficando mais fácil. E aí você vai sentir essas coisas de espontâneo. Você vai começar a mudar a visão que você tem sobre si mesmo. Você vai parar de se olhar como um lixo, você vai parar de se olhar como zero à esquerda e vai começar a se olhar bem. Isso significa que não é você se achar mais que as outras pessoas, porque isso também é ego. Isso também é uma vaidade. Isso também é uma ilusão. A questão não é você se achar melhor ou inferior aos outros. A questão é você reconhecer a sua luz, que existe. Assim como as questões que a gente também lapida. Mas a sua luz também existe. Então, é perceber essa luz. Então, começou a se mover para comparação, começou a se comparar a outras pessoas, vai meditar, vai fazer outra coisa, foca em pensamentos positivos, reforça a sua luz, reforça a sua capacidade, reforça o seu merecimento. Pare de falar palavras e frases de forma mântrica de que você não consegue, que você não é capaz, que você é feio, que você é desinteressante, que você é chato, que você é inconveniente, que você atrapalha as pessoas, de que ninguém te ama. Para de falar esses discursos. Se você puder também, o que é muito benéfico, é você fazer meditações diárias, orações diárias, principalmente no momento onde você está sentindo esses sentimentos, esses pensamentos mais pesados, né? Porque no plano espiritual, para quem acredita, tá tendo uma intervenção ali não muito positiva. Então, se você tiver nesses momentos, puder orar, para seja lá o que você acredite, ou seja para você mesmo, você poder orar, para você melhorar os seus sentimentos, ou ouvir músicas que te tragam sensação de bem-estar, ou ler livros que melhorem a sua visão de vida, que te tragam bem-estar, ver filmes, séries, qualquer coisa que te conecte com alegria, que te conecte com uma visão mais positiva da vida, que te tirem ali daquele seu lamaçal de pensamentos, pode ser muito positivo para você mudar o seu padrão, porque muitas vezes, quando a gente está com pensamentos negativos, que muitas vezes a gente não sabe de onde vieram, é porque a gente está sendo fruto ali de uma influência espiritual. Então, quando a gente muda o foco dos pensamentos e muda a nossa vibração, a gente se desconecta dessa influência espiritual. E muitas vezes as companhias que a gente está tendo ali cessam e aí a gente se sente melhor. Então, em paralelo, é sempre bom a gente tratar da questão física, da questão mental, mas também da questão espiritual, fazer isso tudo num combo junto e misturado, para a gente poder mudar as nossas crenças sobre a gente mesmo. Mas o principal é parar de falar de forma pejorativa sobre a gente mesmo, porque a gente não sabe o impacto que a gente está fazendo nas nossas relações, na nossa profissão, na nossa prosperidade, no nosso dia a dia, na forma como a gente se vê, na forma como a gente se sente. Então a gente precisa parar de ter essa cultura de ficar falando mal da gente mesmo para fingir uma pseudo-humildade, porque na verdade isso só está trazendo malefícios pra gente, só está reforçando crenças de baixa autoestima na nossa vida. Eu vou encerrando o vídeo por aqui, pessoal. Espero que tenha feito sentido para vocês. Espero que tenha tocado o coração de vocês. Eu vou encerrando o vídeo por aqui, mas é claro que eu sempre agradeço os comentários, as curtidas, o tempo que vocês passam aqui comigo. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos, pessoal, e eu vou ficando por aqui.